Deus havia avisado o profeta Samuel. Aleluia! Deus havia avisado a nação de Israel. Glória a Deus! Deus não se deixa enganar. Aleluia. Deus não se deixa escarnecer. Aleluia! Deus havia avisado o profeta sobre a nação de Israel, a qual muitos ouvidos tinham o que iria acontecer sobre a nação. É de fato que a nação de Israel carregava consigo desde a saída, desde o nascimento de Moisés, a qual Deus havia dado o projeto como a criação. E é de fato que Deus deu para Moisés, estando no Monte Sinai: construa a Arca da Aliança. E é de fato que a Arca da Aliança é a representação de Deus no meio do teu povo. Deus então levanta o profeta Samuel para profetizar sobre a nação desde a sua juventude. E é de fato que naquele dia, naquela noite, antes que a lâmpada se apagasse, Deus falou com aquele menino. Oh, glória! Eu estou sentindo Deus na casa. Naquela noite Deus desceu no templo em Siló e avisou para o profeta Samuel. Quando Deus avisa, irmão, não há ninguém que corra da sua presença. Quando Deus avisa, não há homem que se esconda da tua presença. Quando Deus avisa, não há mulher que fuja da tua presença. Não é à toa que o profeta Isaías disse: para onde fugirei da tua face? Se eu pegar a minha cama e colocar no mais alto do céu, o Senhor está lá. Se eu pegar a minha cama e colocar nas mais baixas profundezas, o Senhor está lá. Para onde fugirei da tua face? Oh, aleluia. Deus desce no templo em Siló com a sua voz poderosa. O menino já estava deitado sobre a sua cama, mas mal naquele dia sabia Samuel que Deus haveria bradar com a sua voz nos seus ouvidos. Samuel está deitado e a luz do templo já está quase se apagando, e a Bíblia diz que naquela noite a voz do Senhor brada dizendo: Samuel. O menino se levanta e a Bíblia diz que ele corre até Eli e diz: Eli, o Senhor me chamou. Eli olha para Samuel e diz: não, Samuel, eu não te chamei, deita mais uma vez na tua cama. A Bíblia diz que Samuel mais uma vez deita sobre a sua cama e uma voz começa a lhe chamar: Samuel. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo diz à igreja. Mais uma vez Samuel vai até Eli. Ele olha para o menino e diz: não, Samuel, deita-te mais uma vez na tua cama, porque eu não te chamei. O problema dessa geração é não saber discernir o que é a voz do homem e o que é a voz de Deus. Eu vi que eu entregar tudo que papai colocou no meu coração. O problema dessa geração é não entender quando é Deus que está falando e quando é o homem quando está chamando. O menino mais uma vez deita sobre a cama e o Senhor mais uma vez chama ele: Samuel. Ele corre até ele. Ele agora já entende que é Deus querendo se revelar para o menino.
E a Bíblia diz que ele olha para ele e começa a dizer: quando você ouvir essa voz, diga: fala, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A Bíblia diz que Samuel mais uma vez deita sobre a cama e o Senhor chama pelo nome, dizendo: Samuel. Samuel na mesma hora se levantou, olhou para o Senhor e começou a dizer: fala. Como é bom ouvir a voz de Deus. Não, você não entendeu? Eu repeti mais uma vez. Você ouvir a voz do homem é uma coisa, você ouvir a voz de Deus é outra coisa. Deus está dizendo para alguém que nessa noite: há quanto tempo você não ouve? Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Eu estou sentindo Deus na casa. Você pode tocar bem, você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode ser o maior evangelista bem, não. Mas se você não for aquele que ouve a voz do Espírito Santo, irmão, nada disso é válido. Mas quando você ouve a voz do Mestre, e é de fato que você está vivendo a realidade da tua vida. Você entra dentro da igreja e sai da mesma maneira que você entrou, e você diz: o problema foi o culto, o problema foi o pastor, o problema foi o pregador. Não. O problema está em nós. Estou sentindo Deus. Estou sentindo Deus. Samuel, o que eu vou fazer na casa de Eli vai ser terrível. E a nação de Israel ouvirá e temerá o que eu vou fazer. A Bíblia diz que dá-se decorrer uma batalha entre o povo de Israel, o soldado de Israel com os soldados cristãos. Naquele dia nunca iria acontecer o que aconteceu na terra de Israel, uma grande matança. A Bíblia diz que os soldados de Israel estão acampados em Ebenezer, os filisteus estão acampados em África. Começa-se uma grande batalha naquele dia, e a Bíblia diz que muitos homens soldados de Israel morreram na batalha. Alguns começaram a dizer: manda um mensageiro até Siló e fala para os levitas trazer a arca da aliança. A Bíblia diz que então o mensageiro vai até Siló, manda os levitas trazer sobre os seus ombros a arca da aliança. E a Bíblia diz, irmão, que quando a arca da aliança chega no meio do povo de Deus, ali onde estavam os soldados acampados, a Bíblia é capaz de dizer que o chão começou a tremer e o povo começou a gritar em alta voz, e o inimigo está ouvindo. É Deus dizendo: quando a minha presença chega no acampamento, não há silêncio ou alguém que fique calado. O povo começa a gritar, o povo começa a nadar, porque a arca da aliança está no meio. Vem pra cá. Aleluia. Só que o mal dessa geração é usar o poderio de Deus como um amuleto.
E a arca da aliança de Deus não foi feita com amuleto. Ela foi feita para carregar o ombro, sentir o peso da presença. A presença de Deus eu não carrego de qualquer maneira, não. A presença do Espírito Santo você não carrega de qualquer maneira, não, irmão. Para com essa vida de viver pela igreja ou pelo mundo. Deus não dividirá a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. A presença de Deus é carregada perfeitamente. A presença de Deus é carregada com autoridade. A presença de Deus é carregada com santidade. A presença de Deus é carregada com oração. A presença de Deus é carregada no jejum. Eu não vou parar enquanto você não glorificar. A presença de Deus não é carregada de qualquer maneira. A presença de Deus é carregada debaixo de jejum e oração. A presença de Deus é carregada na santificação. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Eu não sei se algo te impede você ser cheio do Espírito Santo, mas Deus está dizendo: eu quero voltar a ter intimidade contigo, eu quero ter um relacionamento contigo. Essa vida que você está vivendo não tem como. Eu quero ter um relacionamento. Tem glória na casa. Tem glória na casa. Tem glória na casa. A presença do Espírito Santo está aqui. A presença do Altíssimo está aqui. A presença do Altíssimo nessa noite quer te impactar. Deus quer ir para tua casa contigo, irmão. Levanta a tua mão para o céu e adora. Ah, eu vou falar, papai. Deus quer te usar da mesma forma que te usou quando você aceitou como o único suficiente Salvador. Deus quer te usar da mesma forma no teu primeiro amor. Deus quer te usar. A arca da aliança estava no meio do povo. A arca da aliança estava no acampamento. Mas nem por isso o que aconteceu naquele dia nem sequer passou. A arca da aliança foi símbolo de proteção para o povo, porque Deus tinha avisado. Deus tinha avisado. Aleluia! Obrigado, Deus. Deus tinha avisado. Deus tinha avisado. A Bíblia diz que naquele dia, pastor, os soldados de Israel se dispersaram. Alguns retornaram para Siló e outros foram mortos na batalha. A Bíblia diz que os soldados filisteus levou a arca da aliança para a terra de Dagom. E a
Bíblia diz que o mensageiro chegou até ele que estava em Siló sentado sobre a sua cadeira, e o mensageiro começou a dizer: houve matança no acampamento do soldado de Israel. A Bíblia diz que quando o sacerdote Eli ouviu as palavras daquele mensageiro, caiu sobre a sua cadeira e quebrou o pescoço. A sua nora, que estava grávida ao ponto de conceber um filho, ouviu que Ofni e Finéias haviam morrido na batalha, e quando ela está prestes a ganhar, a dar luz ao filho, nasce o menino. A parteira olha para o menino e diz: e acabou. Foi-se embora agora. Deus. Agora a arca, irmão, Aleluia. ela está em Siló. A arca não está em Siló. A arca está no templo de Davi. A Bíblia diz que os sacerdotes estão entrando para oferecer sacrifício ao Deus Dagon. Quando chegam, Dagon está caído com o rosto em terra diante da arca da aliança. Colocaram de pé Dagon mais uma vez. No outro dia, os sacerdotes entraram para oferecer sacrifício. Quando chegaram lá, as mãos, o pescoço, a cabeça de Dagon estavam caindo no chão. É Deus dizendo: a minha autoridade não está baseada em somente um local geográfico. A minha autoridade também está dentro de um templo de um Deus pagão. A autoridade de Deus também é aqui. A autoridade de Deus também é na tua casa. A autoridade de Deus também é dentro da igreja. A autoridade de Deus também é na tua casa. Ele não está limitado ao ambiente geográfico. Se Deus quiser agir aqui, Ele age. Mas se Ele quiser agir dentro da tua casa, Ele também. O versículo agora acabou de. Você que está com a sua Bíblia aberta, o autor ele vai dizer assim: e sucedeu que desde aquele dia, essa expressão desde aquele dia na raiz etimológica fala de um marco espiritual e aponta para um momento decisivo da nação de Israel. Aquele dia não é apenas uma data no calendário, mas o início de uma nova fase na história espiritual de Israel. Desde aquele dia é o fim de uma tentativa humana e superficial de manipular a Deus. Eu estou sentindo uma graça. Eu estou sentindo uma graça. Desde aquele dia, o povo se afastou de Deus e começou a servir a outros deuses. Se você olhar a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 6, a Bíblia diz que a nação de Israel está adorando ao Deus Baal, está adorando ao Deus Astarote, se esqueceram de Deus e começou a adorar outro Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que desde aquele dia, é a Bíblia dizendo, o povo deixou de adorar Deus para servir
recebi para servir a cartomancia. Eu estou sentindo, Deus, desde aquele dia